Namastê de luz, muita gratidão no coração por estar aqui nesse momento, fazendo mais essa série de vídeos aqui, né? Dessa vez, esse mini curso, digamos assim, sobre a nossa Irmandade do Lótus, né? Para explicar um pouco mais para aqueles que já fazem parte da Irmandade, para aqueles que querem adentrar, né? Se iniciar na nossa Irmandade do Lótus. Um pouco sobre o que é a Irmandade do Lótus, os nossos ensinamentos, as regras, entre outras questões que são muito importantes para se entender, né, as nossas ritualísticas e práticas, a questão, né, da nossa hierarquia, da nossa organização, a estrutura física, né, mas também a questão psicológica, a questão mental, o que a gente espera dos iniciados da Irmandade do Lótus. E, enfim, né? Eu acho que tudo aquilo que pode envolver a Irmandade do Lótus, mas é claro que a gente não teria como falar em apenas uma pequena sequência de vídeos, né? Mas à medida que a pessoa vai entrando na Irmandade do Lótus, ela vai se preparando cada vez mais, se cacifando cada vez mais para subir nos nossos degraus, mas é importante que a pessoa possa entrar na Irmandade do Lótus já com uma boa base, né? Ciente, então, do que é a nossa Irmandade do Lótus. Então, essa sequência de vídeos aqui eu vou fazer, né, baseado aqui pela sequência também do livro Quem Somos, que é o livro que justamente trata sobre essa temática. Ou seja, ele explica o que é a Irmandade do Lótus, ele traz o que é a Irmandade do Lótus, né, e traz um pouco, né, de toda essa questão, aliás, muito da questão das regras, né? O livro Quem Somos ele é quase como se fosse nosso estatuto social, né, do funcionamento da Irmandade do Lótus, as regras, preceitos e por aí vai, né? E se aprofunda também em outras questões também, um pouquinho da questão dos ensinamentos, né? Faz uma parte da espinha dorsal dos ensinamentos da Irmandade do Lótus, para que quem entra então possa ter já esse conhecimento. Os outros ensinamentos da Irmandade do Lótus estão nos nossos outros livros, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas agora eu gostaria então de iniciar, né? Também agradecendo a cada um e cada um de vocês, como eu disse, gratidão aos nossos guias espirituais, a Deus, a fonte divina de criação, por estarmos aqui, encarnados e encarnadas, e poder estar aí nessa sequência, né, de encarnações, a nossa existência para poder estar evoluindo. Então, introdução, né? Antes de falar da nossa Irmandade, o que a gente pode falar sobre sociedades secretas espirituais, né, ou sociedades espirituais? Muitas pessoas já ouviram falar de sociedades espirituais como Metatron, Melquisedeque, a Fraternidade Branca, o Comando Axaxirã, né? Principalmente o pessoal que estuda essa questão da New Age, né, da nova era. Então, saiba, né, que essas são sociedades de espíritos, né, e que estão em grandes graus de evolução, né, diferentes graus de evolução, mas essas que eu citei são espíritos também que já estão num grande grau de evolução, né, são espíritos que se juntam ou se juntaram em algum determinado momento da sua existência, como irmãos, como irmãs, né, e aí então criaram essa sociedade. No plano espiritual é muito parecido com o que é aqui no plano encarnado. Ou seja, a gente vai vivendo a nossa vida, a gente tem um pai, tem mãe, tem irmãos, tio, tia, a gente conhece outros espíritos e a gente então vai formando grupos. E no plano espiritual não é diferente. A gente, à medida que vai criando consciência, né, e partindo então para ter consciência de que estamos no plano espiritual, a gente reencontra pessoas as quais a gente já encarnou, a gente reencontra com a nossa família espiritual, com a nossa egrégora, e assim é que a gente vai montando também, né, sociedades, grupos de amigos afins, e que a gente vai convivendo junto. E essas sociedades elas vão evoluindo também junto com a gente quando são sociedades, né, constituídas, digamos assim, como é o caso da nossa Irmandade. Então, do mesmo jeito que aqui, no plano encarnado, né, existem times de futebol, existem sociedades religiosas, religiões, no plano espiritual a gente também tem essas sociedades. Eu não diria religiões, né, no sentido, claro, quando alcança patamares mais elevados, porque aí a religião ela passa a ser a própria existência, né, passa a ser a própria verdade, né, o amor entre todos e todas, e aí as sociedades elas se juntam realmente apenas por uma questão de afinidade, mas não mais por crença religiosa, né? Diferente aqui que a gente tem sociedades religiosas. Então lá, não.
mas para todos os outros afins, no sentido de buscar espíritos que queiram evoluir junto, para que a gente possa estar junto em comunhão nessa busca de evolução, a gente monta também grupos espirituais, como eu acabei de citar. E aí então que entra a nossa Irmandade do Lótus, né? O que é a Irmandade do Lótus? A Irmandade do Lótus tem 4 palavrinhas que a gente, aliás, 3 palavrinhas que a gente sempre coloca para definir melhor a Irmandade do Lótus, né? Que definem melhor a Irmandade do Lótus. Uma delas é universalista, porque realmente a gente agrega um pouco de cada religião, né? A nossa religião é o amor, como bem está escrito no nosso livro, mas a gente agrega conhecimentos de várias religiões. Por quê? Porque a gente está numa busca da verdade. E as religiões, elas têm também verdades contidas nelas, a qual a gente vai lá e soma, né, busca essas verdades e traz então, né, para a nossa realidade maior, para aquilo que a gente entende como a nossa filosofia, o Wu Manchu, que a gente vai falar mais à frente. Então, universalista nesse sentido de buscar o conhecimento em todo o lugar. Claro que eu não estou falando nessa parte no sentido da Irmandade do Lótus no plano espiritual, afinal de contas, lá, como eu disse, né, não existe nem essa questão de religiões. A verdade, ela transcende e aí então a nossa religião passa a ser a verdade. A gente tem ritos espirituais, né, de busca de contato com a gente, de contato com Deus, com a espiritualidade maior, mas aí já não pode se chamar de religião no sentido de crenças, né? É uma verdade completa que está bem diante de nós. Outra palavrinha para nos definir é espiritualista, porque a gente busca o contato, né, ao desenvolvimento pessoal, mas também o contato com os nossos guias espirituais, com o plano maior. Então, espiritualista também é uma palavra que nos define. A terceira palavra que nos define, talvez aqui eu mais entendo como a grande palavra mesmo para definir a Irmandade do Lótus, é a palavra filosofia, né? Amor, sabor ao conhecimento, porque a gente busca isso. Aqui a gente prega, em primeiro lugar, Deus, a fonte divina de toda a criação, e em segundo lugar, a busca do conhecimento, porque sem conhecimento a gente não consegue nada. O conhecimento, ele é bom para tudo, não existe nada que seja ruim quando vem do conhecimento. Então, algumas pessoas talvez pudessem se perguntar se nós somos um grupo da Nova Era, mas isso depende muito daquilo que se vai falar de Nova Era, porque os grupos New Age, né, eles também pregam muita filosofarofada, eles pregam muita coisa que não faz sentido para nós, né, muitas ilusões, muita mistificação. Então a gente não se vê assim, apesar de que a gente prega assim uma nova era, né, uma nova era de paz e amor, mas que a gente não entende essa nova era muito aqui nesse plano, e sim para as mentes e os corações que despertarem poderem vivenciar essa nova era, então, no plano espiritual. A Irmandade do Lótus seria uma seita secreta? De maneira alguma, até porque todos os nossos ensinamentos estão contidos nos livros, não tem mistério, não tem nada de secreto. Os nossos rituais fechados são fechados porque cabem àqueles que querem participar aqui da nossa Irmandade do Lótus, mas não tem nenhum segredo, né, que a gente trata lá dentro e que então é um segredo da humanidade, ou como muitas sociedades pregam, né, que eles têm mistérios que eles não podem revelar aos outros, somente aqueles que são iniciados. Não, para nós não existe isso. Existem informações que são pertinentes apenas ao nosso grupo, então por isso que a gente congrega somente para a gente, e por isso os rituais fechados. Mas nada do que a gente ensina está fora, né, dos nossos livros. Então, conhecendo os livros, ouvindo, né, essa palestra que nós estamos dando aqui através desses vídeos, você já vai ter uma base praticamente completa da Irmandade do Lótus. E aí, claro, depois tem uma série de situações para acontecer, mas nada fora disso, né, nenhum tipo de mistério que seja guardado a 7 chaves. Né? A Irmandade do Lótus é uma ordem iniciática? Sim, a gente tem as nossas iniciações, mas chamar de ordem iniciática não é algo que nos enche os olhos, né? Como muita gente, não, eu faço parte de uma sociedade iniciática, mas está tudo bem, a gente não deixa de ser uma sociedade iniciática, mas não tem esse tipo de preocupação, né? Um outro ponto talvez que as pessoas possam estar se perguntando, né? Se a gente é universalista, por que a gente tem orações próprias, canções próprias, ensinamentos próprios? Bom, porque a gente é universalista, e universalismo não quer dizer acreditar em tudo.
Não quer dizer que porque a gente é universalista, vai querer dizer então que a gente tem que estar de acordo com tudo que é ensinado nas outras religiões. Não. A gente pega aquilo que a gente acha de certo, né, de verdade, e que também está dentro de algumas religiões, mas a verdade ela transcende religião, né, religião constituída. Então a gente pega e agrega sempre a nossa filosofia, o nosso conhecimento. Então ser universalista não quer dizer acreditar em tudo, por isso nós temos as nossas próprias orações, os nossos próprios ensinamentos. Claro que as orações, as canções, elas também entram num conjunto de práticas que a gente faz para se conectar com a gente mesmo, né? Com a nossa própria egrégora espiritual. Mas a questão dos ensinamentos é por isso, porque ser universalista não quer dizer acreditar em tudo, né? As pessoas também poderiam se perguntar, né? Mas se tem oração, canções ritualísticas, isso não quer dizer que a Irmandade do Lótus é uma religião? Não necessariamente. Por quê? Porque o time de futebol ele tem hino, ele tem canções, ele tem diversas práticas religiosas, né, dentro do seu, digamos assim, que poderiam ser colocadas como práticas religiosas, né, dentro da sua ritualística, e nem por isso quer dizer que eles são religiões, né? Claro que muitas pessoas vão dizer, não, mas a religião é tudo aquilo que vai ter essa questão do contato com o além, né, da fé e dessas questões. Bom, a gente, como eu disse, continua se colocando como uma sociedade filosófica. Se alguém vai classificar a gente como religião, para nós, tanto faz. É como se quisesse classificar uma maçonaria, uma Rosa Cruz, né? Ou então uma outra ordem iniciática como religião. E, enfim, a gente não tem essa preocupação de ser classificado ou não como religião, mas, de fato, daquilo que nos cabe, a gente não é nenhuma religião.